Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Então, como o Carlos falou, aqui nós vamos fazer um estudo do Evangelho, né? Sobre infortúnios ocultos. E tem um texto maravilhoso aqui que traz bastante reflexão. E eu até ia pegar, eu ia falar eu sei a história, eu ia falar da minha boca, mas o texto ele é tão lindo, cada palavra aqui faz todo sentido, né? Então eu vou ler esse texto, não é tão comprido assim, né? Para que nós iniciemos esse trabalho. Diz assim: nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêm-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que lhe venham pedir assistência. E aqui tem a história de uma mulher, né? Uma mulher da elite, né? E a história dela começa assim: quem é esta mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde, sem dúvida, é conhecida, pois à porta saudam-na com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família, cercada de criancinhas. Com sua chegada, a alegria brilha nas faces, faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, acompanhada de doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem se sentirem envergonhados. Uma vez que esses infortunados não são, de maneira alguma, profissionais da mendicância. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio, nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas. No seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos. E, se entre elas alguma adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali, se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo à espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa a seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta a sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste de uma maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque sua jovem filha a acompanha? É para ensinar-lhe como se deve praticar o bem. Sua filha também quer fazer a caridade. Mas sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te dou algo para dar aos outros, que mérito terás? Na realidade, serei eu
quem estará fazendo a caridade, e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudarás, já que cuidar deles é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer coisas úteis e confeccionarás roupinhas para essas crianças. Dessa maneira, darás algo que vem de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha para a prática das virtudes, ensinadas pelo Cristo. É espírita? O que importa? Para a sociedade, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Entretanto, um dia, um acontecimento imprevisto conduziu até sua casa uma de suas protegidas, a oferecer-lhe serviços manuais. Esta a reconheceu e quis pedir a bênção à sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe ela, não diga nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Então aqui temos o exemplo de uma mulher realmente, verdadeiramente cristã, né? E esse texto achei ele é bastante benéfico, né? E nos traz bastante reflexões. E eu destaquei alguns pontos aqui para a gente comentar, né? Ali no texto eu destaquei um ponto que diz que falou sobre que esses infortunados não eram nem de longe profissionais da mendicância, né? O que é o profissional da mendicância? É aquele que vive de arrecadação de doações, de esmolas, né, para o seu próprio meio de vida, como principal fonte de renda, né? Muitas vezes esse profissional da mendicância, ele tem saúde para trabalhar, ele tem residência própria, né, mas ele vive de doações, né, por aproveitador mesmo, né, e a gente vê também, às vezes a gente segue nas redes sociais, a gente olha que também tem aqueles profissionais da mendicância que às vezes usam-se de problemas, de dificuldades de outras pessoas, né, para benefício próprio. Inclusive, às vezes a gente está rolando ali no Instagram, aparece também, tem aquele perfil que são patrocinados e às vezes colocam a imagem assim, de uma criança com deficiência física, geralmente, né? E a gente nota que essas crianças, elas são treinadas, porque a maneira que elas falam é treinada para tocar o nosso emocional, né? Para que a gente doe, realmente toca. Quando elas começam a falar ali no vídeo, né, que estão precisando, a gente também não sabe se realmente aquela criança está precisando ou se alguém está usando aquela criança, né, para dar um golpe, para fazer as pessoas, né, doarem grana. Então a gente sabe que a imoralidade humana, né, já chegou no ápice, então a gente sabe que tudo é possível, né? Então a gente fica naquela incerteza se eu devo ajudar, se eu não devo ajudar, mas que aquilo toca, a maneira que aquela criança fala, né, toca. Mas o que chama atenção é a capacidade que o ser humano tem, né, de pegar uma pessoa com um problema, uma criança, geralmente uso criança, que é para tocar, né, a gente, e eles treinam essa criança, né, para falar ali de uma maneira, né, que a gente se comova, né, e realmente comove, só que a gente fica na dúvida, né, é um golpe, não é, está precisando ou não. E ali no começo do texto falou, né, que quando tem as calamidades, todo mundo se une para ajudar, de desastres naturais e tal. E às vezes, e muitas das vezes tem pessoas próximas a nós que nós não percebemos que realmente estejam necessitando de alguma coisa, e não são pessoas que pedem ajuda, né, por vergonha talvez, né? E a gente também não tem o hábito, né, de às vezes procurar saber se a pessoa necessita de algo ou não. E muitas vezes a gente tem condições, às vezes, de ajudar aquela pessoa e a gente não percebe. Às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo, às vezes até um familiar, né? Pessoas próximas. Nós ainda não temos esse hábito, mas soubemos que conforme esse planeta vai se transformando, tudo evolui, né?
a sociedade também vai mudar o pensamento, vai se tornar mais caridosa. Então essas atitudes se tornarão mais comuns a longo prazo, né, de a gente começar a olhar mais para o nosso próximo, para perguntar às vezes se está precisando de algo, se eu posso ajudar, né, com algo. Essas mudanças vão ocorrendo devagarinho, à medida que a gente vai evoluindo, a sociedade evolui também, né? E esse é o destino de todos nós, né, da sociedade, né, que é um mundo fraterno, onde todos, né, se amem como irmãos, e essas coisas vão se tornar cada vez mais naturais para nós. E aqui destaquei também ali do texto que ela se vestia de modo simples, né? Quando ela ia fazer a caridade, ela se vestia de modo simples, né? Para não envergonhar, porque daqui a pouco ela tem lá um carrão do ano, né? Tem roupas chiques lá, e aí vai para um lugar onde é que a pessoa está necessitada lá, e vê aquela pessoa, né? Geralmente a pessoa vai ficar com vergonha, né, de receber a doação, né? Então ela se vestia de modo simples, né, para ficar mais ou menos igualada, né, para que elas não se sentissem vergonha. Também chamou atenção a maneira que ela tratava as pessoas, com palavras confortadoras, né, não com arrogância, nem, né, fazendo a caridade também, já para deixar essas pessoas mais à vontade. E para que essa pessoa não se sentisse com vergonha do benefício dessa ajuda que ela dava. E ela poderia ir sozinha, né, fazer a caridade, mas então ela levava a filha, né? Que gesto bonito, dando exemplo, né, para a filha de como fazer o bem, ensinando a filha as virtudes que Jesus, né, nos ensinou. E na verdade essa é a responsabilidade de todos os pais, né? Guiar o filho no correto, no caminho justo, no caminho do bem. Essa é a responsabilidade que Deus, né, deu aos pais, né, de fazer com que os filhos trilhem no caminho correto. E essa mãe fazia isso muito bem. Se o filho vai seguir, né, a gente não sabe, porque cada ser é um ser, cada ser faz suas escolhas, mas é importante na infância, né, dar esse ensinamento de bondade, de justiça, de caridade, porque é o momento que a criança consegue absorver melhor esses ensinamentos, né, para que talvez faça melhores escolhas, né, no seu futuro, ali na adolescência, né, quando jovem. Porque a verdade é que nós quando nascemos, todos nós quando nascemos, nosso único objetivo aqui é crescer espiritualmente, é evoluir, né? E a gente sabe que o nosso objetivo da evolução é nos tornarmos melhor, né? Todos nós nascemos, na verdade, com os objetivos. Às vezes, nós, em vida, a gente segue outros objetivos que são ilusões, né? Mas o nosso objetivo é crescer espiritualmente, melhorar, evoluir. E os pais têm esse objetivo, né, de fazer com que esse ser que encarna num corpo material, corpo físico, né, ajude ele nessa caminhada para fazer com que ele se torne melhor, né, porque esse é o objetivo de todos nós. E aqui ela também destaquei a parte que ela pediu silêncio, não queria que aquela protegida dela, que foi até a casa dela pedir emprego, que reconheceu ela, né, queria a bênção dela, pediu silêncio. Jesus também, né, dizia, né, aquelas pessoas que ele ajudava, vá, não contes a ninguém. Porque é importante que quando ajudamos outra pessoa, é importante que só Deus saiba, né? Que não façamos a caridade, que não façamos o bem para se aparecer, para se mostrar, para ostentar, né? É importante que Deus saiba que nós fazemos, para que nós tenhamos mérito, né? Porque quando a gente ajuda os outros, na verdade, nós estamos ajudando a nós mesmos. Porque já diz uma frase, né, muito comentada no Espiritismo, que uma atitude no bem remove uma multidão de pecados. Então, quando ajudamos, na verdade, nós estamos nos beneficiando com isso. E se todos nós entendêssemos como isso funciona e como isso faz bem para todos nós,
a gente praticaria mais o bem. Para quê? Para que a gente também fosse beneficiado, não com interesse, né? Mas numa maneira de, a gente sabe tudo que vai e volta. Então, se eu dou, eu recebo. É que diz também que tem no livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta a Jesus, pergunta aos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí os Espíritos respondem, benevolência com todos, indulgência com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Benevolência com todos. Aí às vezes a gente fica pensando que às vezes eu não tenho condições de ajudar alguém, né? Às vezes procurar alguém lá para, né, que de repente está precisando de alguma coisa, mas eu não tenho condições financeiras. Mas não é necessário que se tenha condições financeiras, pois Jesus disse benevolência, porque ser bom, ser benevolente com alguém já é caridade. E quando tentamos ajudar alguém e realmente não temos condições financeiras, muitas das vezes uma oração pedindo para que Deus intervenha em auxílio daquele irmão, também é uma forma de caridade, também é uma forma de ajuda, né? Também devemos entender que benevolência para com todos não significa aceitar tudo, né? Ser bom com alguém, ser benevolente com alguém, às vezes é silenciar, às vezes é se retirar, às vezes é não revidar, né? Às vezes quando alguém é agressivo, isso também é ser benevolente com alguém. Às vezes a gente confunde muito, né? A pessoa é boa, né? E a pessoa aceita tudo. Não, tudo tem limite, né? E ser benevolente, então é isso. Indulgência para com a imperfeição alheia. Como todos nós estamos em evolução, todos nós estamos aprendendo, cada um tem o seu nível de evolução, e é muito comum, às vezes, quando a gente está adquirindo conhecimento, a gente notar, né, na outra pessoa uma evolução inferior à nossa, né? Mesmo a gente sem querer, a gente percebe, porque a gente, por estudar, a gente já, né, buscar conhecimento, a gente percebe. E é importante que a gente não critique, não comece a criticar nem pensamento, né? Respeitar, né, o nível de evolução daquela pessoa. Aquela pessoa não consegue fazer diferente. Às vezes, por mais que ela queira, ela também está aprendendo. E a maior escola que ensina a todos nós é a vida, né? Aquela pessoa vai aprender com a vida, porque a vida faz esse trabalho, né? Quando a gente não consegue fazer com alguém mude, tenha mudança de escolhas, de caminhos, a vida faz esse trabalho, a vida é a maior professora, né? Então é importante respeitar se aquela pessoa tem aquele nível de ignorância, às vezes, que às vezes é quase intolerável, né? Mas é importante que a gente respeite, né? Respeite o nível de evolução daquela pessoa. Aquela imperfeição que a gente nota nitidamente que a pessoa tem. E isso é bastante difícil, né? É uma coisa bastante difícil, às vezes, a gente perceber, né, que aquela pessoa teve um caminho errado, aquela pessoa às vezes tem uma conduta errada, e a gente não sentir aquela vontade de falar ou de, né, fazer a pessoa mudar, mas cada um tem seu tempo, né? E todo mundo no tempo certo vai mudar. Porque Jesus já disse, no rebanho de meu Pai, nenhuma só ovelha se perderá, não é mesmo? E o perdão das ofensas, né? Também é uma forma de caridade. Perdoar, né? É outra coisa que eu noto bastante quando a gente comenta com pessoas às vezes guardarem mágoas, às vezes de acontecimentos passados, né, com acontecimentos desagradáveis, mas é importante perdoar, né,
quando a gente é ofendido, porque essa energia, né, da mágoa, né, da raiva, são energias que nos prejudicam, né? Então, o perdoar é muito importante e também é realmente algo difícil às vezes, porque nós temos uma caminhada longa, né, nas encarnações, e a gente, nessa caminhada, a gente adquiriu inimigos, e geralmente, às vezes, os inimigos sempre nascem, né, no nosso meio de convívio, e às vezes a gente não se acerta mesmo, né, não se acerta, não gosta mesmo um do outro, né, às vezes por mais que tente, a coisa não vai, né, mas é importante perdoar para a gente conseguir seguir o nosso caminho em frente, porque assim como o laço de amor une, o laço de ódio une mais, né? Então, se eu odeio alguém e a pessoa me odeia, os nossos laços estão fortes, né? Então, a gente provavelmente na próxima encarnação vai nascer na mesma família, né? No mesmo convívio. Para quê? Para que esse laço de ódio se desfaça, porque esse não continuará. O laço de ódio é um laço que ele tem limite de tempo, né? E ao contrário do laço de amor, porque o laço de amor ele é eterno. Esse estica, mas não rompe, né? E o laço de ódio é bastante... a ligação é muito forte. Então, se eu não gosto de alguém, melhor eu ir lá e me acertar com aquela pessoa, para que eu consiga seguir o meu caminho, né? E, obviamente, se aquela pessoa não me perdoa, se aquela pessoa, né, tem esse sentimento, ela também vai ter as experiências dela para viver, né, ao longo das encarnações. E aqui também, sempre quando formos ajudar alguém, que eu falei no sentido de não ostentar, não tentar aparecer, né, que a gente vê muito também, de a pessoa às vezes ir lá ajudar e querer mostrar para alguém, ou dizer que ajudou, ou às vezes postar nas redes sociais, né, que fez doações e tal. E quando a gente faz isso, quando nós atravessamos os portais da sepultura, né, no plano espiritual, às vezes a gente pode, achando que a gente se comportou muito bem, né, mas eu fiz, né, várias doações, eu ajudei muita gente, né, e a gente chega no plano espiritual às vezes com a expectativa, né, de ser bem recebido, e a gente pode ter uma decepção muito grande, né, e achar que de repente vai chegar lá, vai encontrar um paraíso, e não encontra. Na nossa cabeça nós temos a ideia de que, né, eu sou uma boa pessoa, eu ajudei todo mundo, chega lá no outro lado, a gente pode ter uma decepção com o lugar que a gente vai se encontrar. E aí vai se perguntar, né, mas estão sendo injustos comigo, né? Fui uma boa pessoa, né? Ajudei muita gente, né? Mas sempre querendo ostentar, mostrar, aparecer, né? Dizer que fez. Então pode daqui a pouco ouvir, né, uma voz superior que vai dizer: já ganhaste a tua recompensa na terra, né? Porque quando fazemos algo para alguém, é importante, né, que só Deus saiba, nós e Deus que sabemos. E eu pedi permissão, antes de vir para fazer essa palestra hoje, eu pedi permissão para Deus para falar algo que aconteceu comigo, né? Como eu disse, a gente não fala quando a gente ajuda alguém, e quando eu consigo, quando Deus me dá a bênção de servir, de ajudar alguém, eu realmente não falo, porque eu sei que é só para eu e Deus que é importante isso, né? Mas teve um caso que ocorreu que eu pedi permissão para Deus para contar, porque traz uma reflexão muito legal, né? E foi um dia que eu estava com o meu carro parado num sinal, numa sinaleira, e chegou um rapaz e disse assim: tu tem algo para me dar? Tem um dinheiro, alguma coisa? E hoje em dia a gente não carrega dinheiro no bolso, né? A gente cartão, Pix, né? É tudo virtual. E
E eu falei, infelizmente eu não tenho nada aqui, porque a gente não carrega dinheiro mais, né, hoje em dia. Aí ele disse assim para mim, mas eu tô com fome, eu precisaria algo para comer, não tem nada aí que dê para mim comer. Eu olhei, não tenho nada. E eu saí, né, no que eu saí assim, que eu fiz a curva assim, me veio na mente aquela passagem que tem, eu não lembro agora se é no Livro dos Espíritos, eu acho que tem no Evangelho, que tem uma fala que Deus fala assim, tipo, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me agasalhaste. E aquilo, logo quando eu virei assim, veio aquela fala assim, tive fome e não me deste de comer. E eu pensei, meu Deus, eu vou ter que dar alguma coisa para aquele homem comer. Senti aquilo em mim, aquilo foi tão forte, né? E eu olhei, onde é que eu vou e tal. Daí eu encontrei um restaurante mais à frente, eu pensei, vou ali, vou comprar uma vianda e vou levar para ele. Aí quando eu cheguei ali para comprar aquela vianda, para levar para o rapaz, eu pensei, mas o que eu boto aqui para ele comer lá? E aí eu pensei, não, eu vou botar aqui para ele comer o que eu comeria. É muito importante, eu acho, quando a gente for fazer uma caridade nesse sentido, de a gente não dar o nosso pior, a gente dá tipo o nosso melhor, de repente não a nossa pior roupa, né? Procurar dar algo legal para a pessoa, algo bom, algo que tenha uso, realmente uso, não aquilo que está descartável, né? Então você vou dar tudo que eu imaginar que eu queria comer de bom, é aqui que eu vou colocar nessa vianda para levar para o rapaz. Então, eu fiz aquela vianda, né, bem cheia lá e tal, coloquei um pouco a mais do que eu comeria e voltei. Já tinha dado, acho que 1 quilômetro e pouco para frente, voltei, tive que voltar, tinha outras coisas para fazer, mas aquilo foi tão forte, né, que eu senti que realmente ele estava com fome. E voltei, e quando eu entreguei para ele, ele falou, nossa, tu voltou? Tem que ver a cara de felicidade do rapaz, né? E ele disse, Deus te abençoe. Eu não sei se vocês já sentiram isso, quando vocês ajudam alguém e a pessoa diz, Deus te abençoe, a energia que se sente no ato de quando a gente faz isso. É uma energia que não tem explicação. É algo assim que aquilo penetra, assim, comove, que tu vem as lágrimas. Porque aquilo eu acho que é tão verdadeiro e aquilo é tão profundo, aquele Deus te abençoe, e que aquela energia vem com tanta força que realmente ela te toca no fundo da alma, né? E eu sempre quando a gente sempre tem aquela dúvida também, no sinal eu ajudo alguém, não ajudo alguém. Sempre que eu tenho alguma coisa, eu procuro ajudar, porque a gente não sabe realmente se aquela pessoa está precisando, não está precisando, porque às vezes é verdadeiro que aquela pessoa realmente está precisando, e aquela ali, naquele momento eu senti que ela realmente estava com fome, né? Então sempre que eu consigo, sempre que eu tenho, eu procuro ajudar, porque às vezes é a espiritualidade nos chamando, né? Fazendo nos voltar para a caridade, porque a gente às vezes não procura para fazer a caridade, mas às vezes a caridade ela vem até nós. E aí tem uma frase que quando eu estava desenvolvendo aqui, estudando esse assunto aqui de hoje, veio uma frase por intuição, né, para mim, que diz assim, a caridade não é orgulhosa e nem vaidosa. Ela é humilde, fraterna e amorosa. Muito obrigado pela atenção. Então vamos assim, serenando nossos pensamentos, visualizando a imagem do Mestre, agradecer pelos seus ensinamentos, que até hoje tocam nossos corações, nos fazendo crescer espiritualmente, fortalecendo a nossa fé, engrandecendo a nossa coragem para as lutas diárias e as responsabilidades com Deus, com as criaturas, fazendo de nós seres melhores, aprendendo a cada dia
e sentindo toda essa vibração de luz que Ele nos proporciona, pois soubemos que Ele é o governador do orbe. Ele está no leme, Ele está nos guiando rumo a um futuro melhor de fraternidade, onde o bem prevalecerá e que nós sigamos sempre entendendo, abrindo o entendimento, que possamos receber toda essa graça, essa bênção da luz do nosso Mestre, para que possamos cada dia mais evoluir em todos os segmentos de nossa vida. Que a paz do Mestre sempre esteja conosco e também que nos traga sabedoria para podermos vencer essa jornada e melhorar sempre. E que a luz divina de Deus, Nosso Senhor, nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.